Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio do nosso podcast All In nos Negócios. A nossa empresa chama All In, nós somos uma assessoria de marketing digital e a gente quis criar esse quadro aqui para poder trazer pessoas, né, referências em suas áreas de atuação, para falar mais de negócios, branding, marketing e tudo que for dessa área do empreendedorismo, né, principalmente puxando para a nossa área que é do digital, do marketing também. Então, quero apresentar a vocês aqui os meus sócios, né? Meu amigo e sócio Kaique Carvalho. Fala pessoal, estamos aqui. Satisfação enorme poder contribuir um pouco com esse bate-papo. É uma iniciativa que estamos construindo aí para colher bons frutos e trazer algo positivo para a sua vida aí, para agregar valor para os seus negócios. Legal. E aqui do meu lado também, meu amigo, meu sócio também, Marco Bidotti. Seja bem-vindo, meu cara. Muito obrigado. É um prazer, pessoal. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser bem produtivo. E hoje a gente está com uma convidada especial, uma amiga, uma querida. Uma pessoa super solista, uma pessoa que apareceu na nossa caminhada aí de uma forma muito espontânea. E assim que a gente se conectou, a gente sentiu uma afinidade logo de início. Então, ela não poderia deixar de participar aqui com a gente. É a Isabela Poeira, seja bem-vinda, Isabela. Gente, obrigada. Eu estou muito feliz com esse convite. Vai ser ótimo poder contribuir um pouquinho, falar sobre esse tema que eu amo tanto. Legal. Então, acho que vai ser bem legal. Legal, seja bem-vinda, tá? Obrigada. A Isabela, pessoal, ela tem um estúdio, tá? Chama 5 Estúdios. É um estúdio voltado para brand, né, Isabela? Isso. Posicionamento de marca, construção de marca. A gente vai detalhar isso aqui nesse episódio. E vem atuando aí com vários segmentos, mas especialmente na área médica, né? Tem sido um segmento assim que você vem avançando bastante, né? Eu não tenho um nicho específico de trabalho. O estúdio, ele tem vários clientes de várias categorias e nichos diferentes. E eu adoro isso, porque para mim isso é sobre repertório, né? Então, Legal. às vezes eu tô com cliente na área hoteleira, então tô sempre pesquisando ali sobre os hotéis, mas depois vem um médico e eu vou pesquisar sobre a área dele. Acaba E eu que- adoro esse mix, né? Eu acho que isso acaba que contribui muito para minha criatividade, porque a gente faz meio que entende onde que a gente pode pegar de um lado, de outro e formar uma coisa única, né? Então, é importante para mim manter essa variedade. Legal. Eu costumo dizer que a gente, Isabela, nós aqui que somos uma assessoria de marketing digital, você que tem um estúdio de construção de marca, né, de posicionamento, a gente acaba entendendo um pouco de cada negócio, né? Sim. Uma hora a gente sabe sobre o universo de advocacia, depois sobre clínicas médicas, Exato. depois sobre hotelaria, né? Então, é um trabalho que faz a gente entender de vários segmentos, né? Compreender várias realidades de negócios, né? Enxergar o negócio por dentro, ver os desafios, né? Muito legal. Só para complementar, pessoal, a Isabela ela é especialista em tirar marcas da invisibilidade, da mesmice e do óbvio. Então, a gente vai começar coisas bem legais aqui, vamos sanar muitas dúvidas que as pessoas têm relacionadas a branding, a identidade visual, a posicionamento e muito mais, tá? Perfeito. Então, é isso. Vamos pro episódio, né, Kaique? Bora. Só para deixar bem claro aqui para todo mundo hoje, o tema do episódio em si, né? Nossa legal. base, tá? Branding, o que é e como ele pode te ajudar a vender mais e até mesmo cobrar mais caro e valorizar o seu serviço ou seu produto. E Isabela, antes da gente entrar um pouco na parte da sua história, né? Entender um pouquinho de onde veio, por que veio, de onde veio a 5 Estúdios, queria entender um detalhe importante aqui. A primeira impressão é tudo no branding e para o branding? O que você tem a nos Não. contar sobre isso? Definitivamente não. A primeira impressão é como uma vitrine, né? Eu acho que pensa na experiência de uma loja. A vitrine está ali, ela é muito importante. Então, a primeira impressão é muito importante. Mas não adianta se a jornada depois com o cliente não for coerente. Legal. Então, a gente precisa ter consistência em cada etapa da jornada. E branding é isso, né? Tá em cada detalhe, em cada ponto de contato, tá? Então, é muito importante, mas não é tudo. Show. Que Perfeito. legal. Então a gente entendeu que a primeira impressão não é de tudo mais importante no branding, né? Exato. Mas de toda forma eu não posso deixar de falar também você que está assistindo esse vídeo para comentar, curtir esse vídeo, se inscrever, dar sugestões, compartilhar com um amigo, com a amiga, que eu sei que vai fazer bastante sentido para você que está buscando algo relacionado ao tema desse vídeo.
Isabela, para quebrar um pouco do gelo e a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer até uma brincadeira com você com o nome da nossa marca, né? E a pergunta é, qual que foi o maior all-in da sua vida, que você deu na sua vida, que fez você chegar aonde você está hoje? Perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho da história daqui a pouquinho, né? Eu acho que foi um longo caminho percorrido aí até chegar aonde eu tô hoje. E eu acho que o maior all-in foi quando eu parei de me enxergar como uma prestadora de serviços e passei a me ver como empresária. E aí eu reformulei meus métodos, entendi quais clientes faziam sentido, que tipo de cliente não fazia sentido e defini qual lugar eu queria no mercado. No momento que eu escolhi o lugar no mercado, o mercado começou a me ver diferente, né? Então eu acho que foi esse momento, assim. E claro, né, falando de forma mais prática, foi realmente estudando. Eu sabia muito de branding, estava entendendo pouco sobre negócios. Então, fiz uma consultoria, investi em mentores e, a partir disso, coloquei na minha cabeça, eu vou ser uma empresária de sucesso. E, então, a partir desse processo de mentoria, de estudos, de consultoria financeira, eu consegui criar, de verdade, uma empresa. Isso é legal que você está falando, porque isso aconteceu com a gente também. Nós já temos 5 anos, né? Nós estamos desde 2020. E nesse processo, a gente, acho que é o primeiro impulso que todo mundo que abre uma empresa, né, tem, que é você pegar e começar a fazer tudo. Exato. Né? Além de fazer aquilo que você vende para o cliente, você também tem que fazer uma série de outras funções dentro da empresa, né? Financeiro, administrativo e etc. E aí é aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Chegou um momento da nossa caminhada, Isabela, ali por volta de 2 anos e meio, 3 anos, que a gente olhava para o nosso Instagram e não tinha nenhum conteúdo. Porque os clientes foram chegando e vinham de indicação. Gente, isso acontece com muita frequência. Vinha de indicação, né? Acaba que a gente faz um trabalho legal, então um ou outro vai indicando e você vai, né, vai avançando, vai faturando. E quando a gente olhou, cara, eu falei com eles, cara, não faz sentido, a gente não está coerente com o que a gente faz. Como que eu vou até mostrar para o cliente que aquilo que eu estou pedindo para ele executar no projeto dele, eu não faço isso, né? Como que eu vou pedir isso para ele, né? Quebra essa questão da autoridade. E aí, e a gente sempre se escorava naquela coisa de tipo assim, é muita coisa, a gente está fazendo muita coisa, está sem tempo, né? Mas aí a gente deu um basta nisso, tomou essa posição como você também, de começar a se enxergar como empresa, como negócio, estruturamos alguns processos, trouxemos pessoas boas para nos ajudar, aprendemos a largar o perfeccionismo. Eu acho que um ponto importante é entender que você não faz nada sozinho. Não faz, definitivamente. Então, tem que ter pessoas que são especialistas naquilo ali que você precisa para estarem te ajudando. Ah, não, mas eu resolvo, eu estudo. Cara, eu entendo que no primeiro momento, às vezes você não tem grana para investir, né, em mais profissionais, em mais pessoas, e tá tudo bem, vou estudar aqui rapidinho e vou fazer. Mas à medida que você começa a faturar e começa a ter um dinheirinho ali na empresa sobrando, vamos investir, sabe? Vamos investir em quem sabe, em quem eu posso confiar naquilo. Isso, exatamente. E isso, cara, mudou totalmente. Por quê? Eu era o cara mais perfeccionista no sentido estético. Você vai ver que nós temos algumas afinidades. Sim, porque, por mais que eu não sou nenhum entendedor e vou aprender muito como você aqui hoje, mas eu gosto, assim, eu tenho um olhar um pouco mais apurado para algumas coisas. Só que eu falei, cara, eu vou aprender a delegar. Né? Eu vou aprender a entregar, confiar no processo, deixar o outro entregar o processo criativo dele para me servir. E, cara, isso foi uma virada de chave. E, assim, hoje eu vejo, assim, a produção de conteúdo que as meninas fazem pra gente. Eu falo as meninas da edição, né? A partir das redes sociais. Cara, fica muito melhor do que se eu colocasse minha mão. E, assim, com a entrega rápida, né? Com tudo aquilo que a gente precisa. Então, essa virada de chave, né? Virar empresário é muito importante. É muito importante. Agora não, Siri. Fica quietinha. Mas legal. Isabela, vamos entrar um pouquinho aqui em 2 partes, tá? Perfeito. Quero falar sobre conceitos, o que a Isabela tem, de onde veio, mas deixa eu escutar um pouquinho da sua história. Por que a 5 Studio? De onde começou? Um pouquinho da sua jornada? Eu já sei, tem alguns spoilers aqui, mas deixa você contar um pouquinho da sua história com relação a 5 Studios e de onde veio. Perfeito. Gente, é muito engraçado, porque toda a minha trajetória começou com a moda. Né? Legal. Desde criança eu sempre amei esse universo. Comecei a trabalhar como modelo. Eu fui modelo até os meus 18 anos. Resolvi entrar para a faculdade de moda, estudar moda. Tive 2 empresas de moda. Tive uma
uma marca de aluguel de vestidos de festa e depois eu tive uma marca própria, que aí vendia, era e-commerce. E sempre fui apaixonada por isso, mas tinha alguma coisa ali que faltava, sabe? E eu entendi que depois de 2020 eu fechei a segunda empresa, porque não estava fazendo muito sentido para mim, eu não entendia bem o porquê, mas naquele momento eu não queria mais. E comecei a trabalhar para outras marcas, né? Já trabalhei muito em outras marcas de moda, enfim. E uma coisa que me incomodava muito é que eu via marcas incríveis que não apareciam. Então, esse é um ponto. Isso eu ficava um pouco Encucada indignada. com isso. Encucada. Cara, eles fazem um produto tão bom, eles são tão legais, e por que não tem visibilidade? Legal. Então, esse foi um ponto, assim, É pra... sempre assim, né? A vida do empresário começa encontrando um problema, né? Exato. Então, isso eu tinha esse incômodo. E aí, dentro das marcas de moda que eu trabalhei, eu sempre procurava melhorar essa questão da imagem dela e da comunicação, seja visual, verbal, toda a comunicação dela, para mostrar quem ela era de verdade. E não só isso, eu sempre falava, gente, vocês têm isso aqui internamente que é tão legal, vamos mostrar isso para o mundo. Eu captava muito a essência. Desculpa te interromper, Claro. mas só para entender esse ponto da sua jornada. Aí, nesse ponto que você já estava trazendo essas orientações, você já estava como uma especialista ou você era tipo uma pessoa que trabalhava nessas empresas? Então, Como que nesse era? ponto, eu já tinha mudado um pouco o meu curso para o marketing. Ah, legal, legal. Então, depois eu fiz a formação em marketing, completei a formação em marketing também. Legal. Acabei completando moda, porque eu falei, ai, cara, não vai me servir de nada. Mas no fim me serviu muito, porque na moda a gente aprende a enxergar além da beleza das coisas. Na verdade, a gente aprende a criar beleza, mas beleza com significado. Não é só sobre estética. Então, eu acho que trouxe um olhar para mim que é, assim, extremamente importante, sabe? Imagina só, eu tinha que, às vezes, uma aula de arte, eu tinha que pegar alguma referência e desenhar algo, e fazer uma combinação, e pensar em tecidos, pensar em texturas. E é justamente o que eu faço hoje para as marcas. Eu vou dar um spoiler para você. Talvez, em breve, a gente faça um outro episódio só pra gente entrar nesse universo aí do conceito das formas. Legal, Sabe, adoro de falar enxergar disso. arquétipos, Sim. sabe? Essas coisas. Às vezes a gente pode fazer um bem direcionado para arquétipos, hein? Vamos. Porque é um assunto que rende. Não é legal? Rende muito, né? E eu sou amante desse tema, né? O né? Caio também, né? A gente já estudou também umas frentes disso. Legal. E assim, acho que pode ser um assunto bem... Pode pode ser um ser, podcast com só pra isso, certeza. tá? Já quero esse convite. Mas pode prosseguir. Bom, mas então eu comecei a entender mesmo marcas como algo que tem um significado por trás. E eu fui percebendo que as marcas mais relevantes no mercado, elas vêm de um lugar muito mais profundo. Então, eu fui estudar na época, gente, não me lembro agora o nome da escola, mas eu fui para o Rio de Janeiro fazer imersão na Farm e fiquei encantadíssima com aquele universo. E foi aí que comecei a me dedicar mesmo ao branding, fazendo todos os cursos e formações possíveis. Que legal. E 2021 já surgiu a 5 Studio. Ó, pareceu bem próximo da gente, né? A Bem gente começa em outubro de 2020. Sim, 2020 eu já fazia alguns serviços, mas assim, era uma coisa muito espaçada, porque eu ainda estava em outras empresas. Mas em 2021, que eu falei, não, deixa eu criar um Instagram, deixa eu começar, deixa eu entender como vai ser essa marca. E é claro, né, comecei de forma ainda muito tiro no escuro, deixa eu ver como que vai ser. Naquele momento eu podia testar, né? Eu estava num momento de Experimento, né? experimentar, então eu tinha esse tempo para isso. E é isso, assim, aí ao longo do tempo, né, agora fui melhorando o meu processo, melhorando meus métodos, como eu trabalhei dentro de outras marcas, em parceria com outras agências também, eu vi muitos processos, eu vi coisas que davam certo, coisas que, na verdade, não ia para a prática, não funcionavam em nada, e fui montando o meu método, que era, assim, né, a minha ideia era que fosse profundo, mas rápido E implementável, né? implementável. Eu acho que essa foi a diferença Exato. quando a gente se conheceu, que a gente começou a trabalhar junto. Eu percebi isso... assim, eu consegui ver essa tangibilidade. Porque nós, né? A gente vai falar disso, né, Kaique? Sim. Nós somos muito da performance, né? A gente é muito de construir essa infraestrutura que você idealiza, né? Então, subir sites, landing pages, construir as campanhas publicitárias, né, nas plataformas. E a gente o nosso olhar, Isabela, fica muito voltado para os números, para os dados. Sim.
E às vezes acontece esse choque, né? Principalmente nas agências, né? Do setor criativo, às vezes não conseguir comunicar com o setor de performance, né? De dados, de números. E no seu trabalho eu vi rapidamente, né? Toda aquela estrutura que você monta para entregar para o cliente que é coerente com a equipe de performance. Exato. Existe uma jornada bem detalhada. Se meu né? trabalho não ajudar o de vocês, então eu fiz errado. Porque o pessoal que talvez é de fora não sabe disso, mas dentro desse universo, né, desse hub criativo de agências, empresas, consultorias, tem umas certas guerrinhas aí. É setor comercial contra setor de marketing, a parte criativa contra a parte de performance, enfim. São coisas que acontecem. Deixa eu abordar um tema aqui que acho que vai ajudar muito a gente estabelecer alguns marcos aqui, né? Sobre conceito, né? Se a Isabela e a 5 Studios têm algum conceito sobre branding, e por que eu te pergunto isso? Porque acho que nossa população, a galera entende que é um logo, é uma cor, é identidade visual, resume branding a isso. E não é bem assim. Então eu queria entender um pouco o que a Isabela, o que a 5 pensa sobre isso, tem um conceito base para poder explicar para o pessoal. Ok, que se eu pudesse acrescentar também, é o seguinte, toda vez que chega uma pessoa, Isabela, ela fala assim, eu preciso de montar uma logo para minha empresa. É a primeira coisa que a pessoa quer. E claro, faz sentido, né? Toda ideia precisa de ter um nome, um símbolo, né? Claro. Mas o pessoal fica nisso, né? Qual o Caio falou, né? Como que você enxerga isso? Para onde que você conduz é tão isso? mais amplo, né? É todo um universo. Bom, branding, para mim, é um sistema vivo, sabe? É você gerir uma marca de forma coerente com o seu propósito, com aquilo que você acredita, com seus valores. Então, quando a gente fala de branding é direção. É a base para construir e tomar qualquer decisão. Para construir qualquer coisa dentro da sua marca e tomar qualquer decisão. Então, se tivesse que colocar uma palavra para mim é isso. Branding é direção. Legal. Tá? Perfeito. E eu sei que muita gente confunde branding com marketing. Exato. Se E só puder mais um ponto. conseguir clarificar essas distinções. E só mais um ponto, assim. Muita gente fala isso mesmo. Branding é um logo, branding é uma cartela de cores. Gente, o branding, ele tá em tudo. Ele tá em qualquer decisão da empresa, em qualquer ponto de contato. Então, ele vai ser a identidade visual. Ok, a identidade visual tá dentro do branding. Mas também vai ser a forma de comunicação, o tom de voz. O universo visual por inteiro, não só um logo, né? Uma decoração, um estilo. Arquitetura, né? Tom de voz. Tudo, né? Precisa transmitir a mensagem, precisa ser coerente com aquilo que você quer, com a sua essência. Então, esse é um ponto, né? Sabe qual que é a definição que eu tenho? Porque é uma palavra que vem do inglês que não tem muita tradução, né? É igual o marketing também, né? Você não consegue traduzir literalmente. Mas eu costumo dizer que o brand seria tipo o território imaginário da marca. Se a gente conseguisse imaginar essa marca existindo num lugar, né? Ela tem toda uma decoração, uma arquitetura, formas, cheiros, cores, tom de comunicação. Seria mais ou menos isso? Seria. Né? Mas assim, vai além do imaginário, né? Então, que tem que materializar, né? Exato. Então, eu acho que é todo esse território de marca. Legal. E aí, Legal. quando a gente fala a diferença de branding e marketing, a gente tem que entender branding como a base, como essa construção de valor e percepção de marca, e o marketing, essa amplificação. Então, A estratégia, né? A estratégia, deixa eu comunicar agora quem eu sou. Então, é o como, né? Como eu vou comunicar agora. Perfeito, eu concordo com isso. É bem simples, assim, não precisa de conceitos super mirabolantes. É algo simples, gente. Eu venho da administração, né? Então a gente estuda ali o Philip Kotler, né? Sim. E eu falo que marketing é estratégia para vender. Perfeito. É isso. Qual é a estratégia que você vai usar para vender? Aí começa o detalhamento do marketing, né? Por exemplo, marketing digital. Estratégia para vender no universo digital. Mas não quer dizer que o universo offline está fora disso, né? Então, quando você pensa em montar estratégias de vendas, né, você está fazendo marketing, né? Eu vou criar uma marca, vou me posicionar, vou abrir uma loja em tal shopping, tal. Então, tudo isso é esse como, né? Você está pensando numa estratégia imensa, com vários pontos nessa jornada para você chegar no objetivo final. E aí você vê como o branding precisa estar no meio de tudo. Precisa de estar no meio de tudo. Eu vou escolher uma loja. Qual o melhor local? O branding vai te ajudar também. Vai te indicar isso, né? Porque você sabe o porquê você está ali, você sabe o seu público, quem são as suas personas e o que faz sentido ali, o lugar que faz sentido você estar. O brand seria o porquê e o marketing o como. Eu acredito Talvez que assim, sim, né? Uma eu síntese gosto bem... disso. Sim. Para ficar bem claro, né? Legal. E o que é o produto, né? A Isabela falou uma frase que me chamou muita atenção, que branding é direção. Não é, Isabela?
Eu queria te perguntar, porque eu, Rafael e Kaique, né, a gente vê muita empresa que ela nasce, não liga muito para branding, começa a vender, colocar dinheiro em caixa no bolso dos donos, né? Sim. De certo ponto, é para isso que a empresa ela deve nascer e ser feita, é para gerar caixa e dinheiro mesmo para os donos. E minha pergunta é o seguinte: como o branding é direção, chega em um certo momento que o dono dessa empresa ele percebe que precisa de branding, apesar que já está ali aos trancos e barrancos, vendendo bem. E como é que é isso para você fazer esse branding de uma empresa que já existe, se há muito quebra de paradigmas ali com os donos, como é que funciona esse processo? Assim? Adorei essa pergunta, eu já começo a pensar nas minhas experiências com clientes. Eu não vou falar o nome aqui, que né, não é legal, mas tem uma empresa que eu fiz que foi muito legal para mim, que é uma empresa de engenharia elétrica do Rio de Janeiro. E eles já existiam há muitos anos. Era uma empresa que teve muito sucesso, que teve muito, né, tinha muito resultado financeiro. Mas eu falo que esse é o caminho que acaba de todas as empresas que não investem em branding. Começa a perder a relevância. Porque surgem outros players no mercado, e às vezes esses players mais preparados, pessoas que já vêm com uma estrutura de branding mais sólida, e aí eles vão perdendo a relevância. E aí ele me procurou. É muito frequente, viu, gente? A maior parte dos meus clientes já tem uma empresa e, opa, tá tudo errado aqui, eu preciso de dar uma reposicionada, preciso fazer essa mudança. E é legal porque quando você começa a falar sobre o que é o tema e sobre como isso parte de um lugar muito mais profundo, você pensa, cara, é um empresário, né? Ele vai falar, não, isso aí é balela, não quero. Exato. Só que não. Todas as minhas experiências foram, cara, que legal. Eu não imaginava que era algo tão profundo. E eu falava, sim. E eu falo, né? Tipo, não tem como eu partir da superficialidade, né? Pra gente construir uma marca que seja relevante, que tenha muita percepção de valor, a gente precisa entender toda a história dela. Eu vou entender o porquê de você ter criado essa marca. Porque, às vezes, o diferencial que vai te tornar único é um detalhe nesse processo. Aí, às vezes, a pessoa vai estar me contando a história ali e ela fala, uma historinha boba do que aconteceu. E ali você pega uma percepção muito importante que o cliente tem da marca, entende? E aí eu vou pegar isso e vou comunicar isso. E vou mostrar que a gente vai reforçar a comunicação nisso. Então, normalmente esses empresários, eles se encantam e aí eles entram num outro nível de empresa. Porque, poxa, já tem um resultado financeiro, já sabe fazer muito bem o que faz. O que falta é realmente comunicar melhor, ser coerente na estratégia, sabe? E se eu pudesse pegar um gancho nisso que você está falando, eu faço uma comparação que a empresa ela é como um ser humano, né? Por exemplo, a empresa, quando ela está no início, ela está muito naquela fase de sobrevivência. Sim. Ela precisa de faturar para ela poder, né, conseguir existir. Exato. Né? E assim como um ser humano também que está numa condição de sobrevivência, ele não consegue pensar de forma ampliada a não ser conseguir sobreviver. Pirâmide de Maslow. Pura. E aí, o que eu vejo que é o desafio? Primeiro a necessidade ali. Porque, às vezes, o seu trabalho, Isabela, às vezes a empresa que está nesse nível ainda, ela não consegue ver a importância disso. Exato. Ela precisa vencer essa sobrevivência. Dinheiro não é mais o problema, é solução. E aí, agora, ela começa a se abrir para... Né? Igual na pirâmide de Maslow mesmo, né? Você percebe isso? Super, assim. O ideal seria que a pessoa já tivesse a consciência lá de baixo já para fazer uma trajetória, Exato. né? Mas... O que eu acho é que quando a pessoa, né, pensando aqui as marcas que começaram, olha, eu vou abrir uma empresa disso, quero começar, o primeiro processo vai ser o branding. Na verdade, o primeiro processo é negócio, depois o branding, né? Deixa eu entender meu público, meu produto. Modelo de negócio, né? Modelo de negócio completo, depois vem o branding. Quando a marca começa assim, o que eu percebo ela pega atalho para crescer. Porque o crescimento é mais muito rápido, mais né? fluido e mais rápido, entende? Fazendo esse paralelo com uma pessoa, né? Seria uma família, né? Que já tem uma estrutura e dá o caminho
para a formação da criança, né? Exato. Para ela já ter um atalho na vida adulta e isso não ser um problema para ela. É basicamente isso. Então, facilita muito os processos dela, né? Ela já tem muita certeza do que ela é, do que ela quer. Então, ela já vai muito direcionada. A percepção de valor no mercado, né, se torna maior e ela passa a ser mais relevante muito mais rápido, entendeu? Legal. Então, ela não briga por preço, né? Porque ela sabe o valor. Então, é importante começar, mas eu entendo que muitas vezes é caráter de sobrevivência e deixa eu vender para depois eu investir nisso. E eu quero te instigar, então, nesse ponto. Por quê? Pode ser que quem está nos assistindo esteja nesse momento. Pô, cara, mas está complicado, tô aqui faturando os meus primeiros 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, não dá, a conta está apertada, dependendo do modelo de negócio, né, a margem é muito estreita. Sim. Qual que seria a sua sugestão, assim, para essa pessoa, para ela tentar fazer alguma coisa por conta própria, que já dá um pouquinho... Se puder até entrar também, desse atalho. você tem serviços e produtos diferentes, né? Se puder comentar um pouco sobre eles, talvez seja um momento que vai ter interessante. vai ter aquele empresário que já vai estar pronto, né? Isabela, vamos lá, vamos encarar esse projeto, estou disposto a investir, tenho capacidade, quero isso, estou com consciência para entender o que você quer me propor. Mas tem aquela pessoa também que já tem essa vontade, mas às vezes está com essa limitação por uma questão de momento, por fase da empresa ainda. O que você... Né, qual que seria essa dica aí? Olha, quando a pessoa está ainda nessa fase de aperto financeiro, de muita coisa para resolver, é até difícil eu falar com ela, não, mas faz um processo desse e vai mudar a sua vida. Não vai. Por quê? Quando a gente entra num processo de branding, por mais que meu método seja super rápido, ele é intenso. A pessoa precisa estar com a cabeça um pouquinho livre. Eu já vi, assim, empresários que me pagam, às vezes, no aperto, mas que depois não consegue nem prestar atenção no processo. Então, às vezes, o resultado não é legal e não consegue implementar nada. Então, precisa estar nesse momento de respiro, sabe? Senão, eu não acho que... Calma, deixa eu organizar meus processos. Eu acho que primeiro é voltar para o negócio. Modelo de negócio, né? Acertar ali dentro. Exato, né? Vamos acertar aqui, porque às vezes não está acertando ali. Então, deixa eu melhorar meus processos, deixa eu ver onde eu posso contratar, o que eu posso delegar. Opa, dei um respiro. Agora é a hora de eu investir em branding. Legal. Sabe? Eu acredito muito nisso. E, bom... Talvez o início seria o conhecimento, né? Sim. Comprar conhecimento, né? Comprar conhecimento. Para internalizar isso. Exato. Eu acho que sim. Entendendo um pouco... Construindo um repertório ali também, sabe? Eu acho que o empresário ele precisa ter isso. Eu também acho. Ele precisa ter esse repertório. Cara, deixa eu entender um pouquinho de finanças, deixa eu entender um pouquinho disso, onde eu posso melhorar nisso. Entender o mercado, né? Então, se focar mais um pouco no comportamento do consumidor dele... Então, acho que né, um empresário com essas características, acho que o momento é fazer isso. Legal. Para fazer isso. Bom, agora, aquele empresário que está nesse momento de respiro, né? Aí ele entra em contato comigo e a gente faz... Normalmente, eu tenho um serviço da consultoria completa, né? Que eu chamo de jornada de marca. Então, na jornada de marca, a gente tem basicamente 5 etapas. Legal. Né? E a gente vai entender o cliente de forma muito profunda. Eu vou fazer as perguntas certas e eu vou dar clareza para ele daquilo que ele me responder. Porque, às vezes, vocês falam... Né? Às vezes, o empresário ele fala uma coisa que ele acha que não é importante. Eu vou falar, olha, isso aqui diz muito sobre quem você é e sobre o que você quer fazer no mundo. Então, a gente começa entendendo essa pessoa, né? E depois a gente vai para as etapas de essência, estratégia, identidade visual, né? Comunicação visual... E experiências e comunicação verbal, tá? Então, a gente vai... Nossa, é um processo extenso. Normalmente, são 3 meses. Eu preciso ter a disponibilidade semanal desse empresário. E a gente vai sair desse processo com um brand book, que é basicamente um guia explicativo com todos os direcionamentos dessa marca. Eu falo que o brand book ele acaba sendo uma bíblia do negócio ali, sabe? Legal. Cara, eu tô nesse momento, o que eu faço? Vai lá, consulta seu brand book. E esse é o feedback que eu tenho dos meus clientes. Eles falam, Isa, quando eu tô desanimado, eu não tô sabendo o que fazer em relação a isso, ou tomar uma decisão, eu vou lá e releio o brand book. E sempre me traz muitos insights. Legal. É uma jornada criativa, mas também de muito autoconhecimento, né? Sim. Para o empresário, né? De si próprio, da empresa. Da empresa. Né? Eu sempre falo que branding é um pouco o processo que eu faço é um pouco de autoconhecimento, assim. E as pessoas adoram. Porque elas falam, nossa, eu não me enxergava dessa forma, mas é realmente o que eu sou, sabe? E não tem como, né? Mesmo a gente falando de grandes empresas, igual a gente trabalhou agora com... O estúdio agora tem um cliente que é uma rede hoteleira. Legal. A rede foi criada há 60 anos atrás
E, para mim, uma das grandes inspirações, o que fez eu construir toda a essência de marca, foi o livro do fundador. O fundador já faleceu, mas ele deixou um livro, graças a Deus. Que legal, depois eu quero E conhecer claro, esse projeto. conversei muito com os netos também, e com as pessoas que trabalham na marca há muito tempo, e elas me contaram muitos detalhes. Visitei um memorial, porque ele deixou um memorial onde ele guardava todos os... por exemplo, quando saíam em jornal, histórias da família, vídeos com a família, guardou muita coisa. Que Então, eu visitei legal, esse cara. memorial, e, assim, teve coisas nesse memorial que às vezes as pessoas passam despercebidas, sabe? E eu falava, cara, isso aqui que eu quero mostrar. É ouro, né? Isso aqui é ouro, aqui isso aqui é dentro. ouro. Que legal, cara. Então, por Depois mostra esse caso pra gente. Vou No mostrar. off. Então, assim, quando a gente fala, seja uma grande empresa ou uma pequena, média empresa, não tem como. Ela foi criada por um motivo. O fundador, ele tinha uma ideia em mente. Então, a gente precisa voltar, às vezes, até isso. Encaixar as raízes dessa ideia, né? Exato. A gente precisa entender as raízes para a gente construir uma essência, sabe? Que realmente faça diferença ali, que Caraca. torne a marca única. Muito foda, muito foda. Chique. Legal. E tentando, né, encaixar nisso aí tudo que você falou, atualmente hoje nas redes sociais se fala muito sobre posicionamento, né? Que você tem que ter um posicionamento para você conseguir vender mais e vender mais caro, né? A gente vê vários especialistas falando de posicionamento. E aí eu vou tentar aqui simular a pessoa que é leiga, que está vendo esse tanto de informação e não sabe esses termos, né? Como a gente está construindo aqui. E aí acha que posicionamento é se vestir de um jeito, ou posicionamento é montar um cenário bonito atrás para as reuniões online. O que é esse posicionamento, Isabela, que esse pessoal está falando nas redes sociais, né? E assim, qual que é um conceito fácil para as pessoas entenderem? Porque, né, beleza, se eu meditar na palavra posicionamento, posição, mas o que é para você assim que atua nessa área, né? Perfeito. O que você visualiza? Eu gosto muito de falar de posicionamento porque eu até falei com os meninos aqui antes, gente. Todo mundo quer falar o que é posicionamento. Ninguém fala sobre como construir um posicionamento. Posicionamento é esse lugar que você ocupa na mente e no coração das pessoas. Ponto. Né? Que lugar é esse que eu estou ocupando? E aí, quero que vocês percebam uma coisa. Sempre vem algum atributo junto. Né? Então, o Rafael, inteligente. Legal. Esse é o lugar que está ocupando. Uma pessoa inteligente é o lugar que o Rafael está ocupando na minha mente. Então, e com as marcas a mesma coisa, né? A gente fala uma Coca-Cola. Coca-Cola, alegria. Não é? Sim, Coca-Cola é magia. magia. Eu gosto de pensar em posicionamento. A primeira coisa são 3 Cs, assim, que é clareza, porque uma marca, ela precisa saber o que ela está fazendo, né? Ela não pode criar ruído, ela tem que ser muito clara naquilo que ela é e que ela faz. Coerência, que não adianta nada também a gente falar uma coisa e na prática ser outra. Então, o discurso, ele precisa ser condizente com a realidade, com aquilo que eu entrego. E coragem. Coragem de não agradar todo mundo, porque posicionamento é isso. Legal. Né? Saber que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem. A minha marca não é para você, mas a minha marca é para ele, tá? E quando a gente fala, então, da construção de posicionamento, a gente precisa parar e primeiro, né, ter muita clareza da sua essência, daquilo que você é, daquilo que você está representando no mundo, o seu porquê, a sua promessa única. Mas você precisa observar quem está na mesma categoria, quem tá no mesmo nicho que você atua, com o mesmo target, né? Enfim, seus concorrentes diretos, basicamente. Então, eu vou pegar lá... Eu vou dar um exemplo da 5 Studios, tá? Sim. Uma Sim, coisa fica à que, vontade. quando eu fui entender qual seria o posicionamento dela, o exercício que eu fiz. Quando eu pegava outras agências de branding, eu percebia que elas tinham vários aspectos muito legais, coisas que eu não conseguia entregar, mas que eu tinha 2 diferenciais muito claros. Vou dar 2 diferenciais aqui. Primeiro, um olhar sofisticado. Sim. É Então, verdade. essa sofisticação. Todo
mundo fala, Entra né? no seu perfil, tanto o perfil da 5 quanto o seu pessoal. Sim. O seu perfil pessoal é aberto? É aberto agora. Depois Tô no- começando a trabalhar a marca pessoal, Aí, gente. Depois, no final, a gente passa a referência pro pessoal. Sim. Mas quando a primeira coisa que você entra é isso aí, dá esse olhar de sofisticação, que você tem um olhar apurado mesmo pra beleza. Exato. Então, a sofisticação e a sensibilidade. Isso. Que é a palavra que as pessoas e meus clientes sempre associam ao meu trabalho. Eles falam, cara, você é muito sensível, porque é aquilo que eu falei. Eu acho que a moda me ensinou a enxergar além da beleza, enxergar o significado por trás de cada coisa. te dá um grande repertório. Essa construção de repertório. Legal. Então, esses dois atributos eu percebia que ele não estava ali muito presente em outras agências e outros estúdios. E eu gosto de fazer um exercício, sabe quando a gente monta um quadrante, assim, uma linha horizontal, Sim. uma linha vertical? A gente Aham. tem 4 quadrantes. Isso. Então, vamos pegar 2 atributos, tá? Então, vamos pegar sofisticação alta, sensibilidade alta. Aham. Eu percebia que tinham muitos estúdios que traziam essa sofisticação, mas uma coisa pouco sensível, às vezes é mais ali baseado no que o mercado está fazendo, em tendências. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vocês conseguem enxergar alguns Consigo. estúdios assim? Aham. Então, beleza, é um estúdio sofisticado, mas pouca sensibilidade, né? É uma coisa mais amplificada, assim, sem pegar muito da essência daquela marca. E tinham estúdios que às vezes até trazem uma sensibilidade maior, mas também não trazem essa estética sofisticada. E eu percebi que tinha um quadrante vazio ali. E eu falei, cara, é aqui que eu quero me posicionar. Eu quero mostrar para as pessoas que eu crio marcas sofisticadas, que eu tenho todo esse olhar estético diferente e que, ao mesmo tempo, eu trago muito essa questão da sensibilidade no meu trabalho, da essência de cada um. Eu quero despertar a essência de cada um para o mundo, né? Então, assim que a gente se posiciona. Então, e aí é muito legal, eu adoro isso, falar disso, porque eu defini que esses seriam os meus 2 principais atributos. É claro que não são os únicos, tá, gente? Mas tudo norteia em cima disso, Tudo né? norteia Ou as em cima decisões disso. mais importantes, você traz esses Exato. caras pra comparar, né? Pra olhar, né? Se tá dentro, né? Exato. E o legal de você entender quais são os seus atributos nortes, né, assim, é porque a gente, então, quando a gente vai comunicar, seja verbalmente, seja visualmente, eu posso pegar emprestado elementos que possam trazer essa ideia desse sentimento. Legal. Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo. Cara, eu quero ser associada a essa questão de sensibilidade. Eu vou fazer um vídeo. Que tipo de música eu coloco nesse vídeo? Sim, É muito mais fácil a gente escolher. com Eu certeza. quero ser associada à sensibilidade, à sofisticação. Vai ser uma música, né, que tem toda uma batida mais sensível, uma coisa mais leve, ou uma coisa também mais... Eu gosto, né, que eu trago esse fashionismo, eu trago muito a ideia da moda, porque a moda é muito ligada à sofisticação. Então, eu pego emprestado muito elementos e símbolos da moda para a construção da minha marca também. Me corrija se eu estiver errado. Se nesse exemplo que você deu aí, né? Que a gente consegue puxar uma ideia de música baseado na ideia central que norteia a marca ali. Vamos supor que se essa música for completamente diferente do que o manual manda, a gente vai estar com a falta de coerência nos 3 Cs? De clareza, coerência e coragem? Mas ela não tá coerente com qual manual? Que manual manda? Manual tipo, o nicho que ela tá inserida? É no que aquela marca deve fazer de boas práticas de Acho posicionamento que e... entendi o que você falou, né? Tipo assim, definiu os atributos, aí o empresário vai lá e embanana tudo. Embanana Coloca outra Não, música. Pois é, aí você tá deixando de ter coerência. Sabe? Vamos supor que eu coloco um rock super pesado Sim. num vídeo da 5. As pessoas vão falar assim, cara, que é isso? Dá uma distorção. Dá uma distorção. Cria ruído. Ruído. Cria ruído. Ô, então, Isabela, eu tô deixando de comunicar o que uma eu falta quero. de coerência. e rapidinho aqui também, em cima disso. E hoje esse processo seu, ele é altamente intuitivo ou você tem um processo criativo, replicável para fazer isso? Então, essa hoje é a minha maior dificuldade. Deixa eu... Só um ponto. Pode falar, por Antes favor. que eu lembrei, porque o Marco falou de uma coisa legal, que muitas das vezes, o que acontece é que talvez, por exemplo, a música que eu for trabalhar numa marca, ela não vai ser o mais comum para o nicho que aquela pessoa atua. Entendi. Então, isso normalmente é ótimo. Eu tô trabalhando com uma médica agora, maravilhosa, que ela, gente, a marca dela é completamente fora da caixa, sabe? E as pessoas olham e falam, mas isso é uma médica? Aquela de São Paulo?
É de São Paulo, ela entrou em contato com vocês. Ela é legal. Então, é completamente diferente, assim, da atuação dela no nicho. E isso é muito legal, porque imagina se a gente fosse seguir toda uma regra Não, de nicho. parece outra coisa. Então vamos... não, porque ela é médica, a gente tem que usar esse tipo de cor, ela tem que comunicar dessa forma. É o que todo mundo já A fala. pessoa anula a personalidade dela própria para se encaixar No modelo. no modelo, né? E aí perde completamente o diferencial. Não, o dela eu vi lá o material dela, né? É interessantíssimo. Super. Parece que é outro nicho, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. No final faz todo sentido, né? Mas pode prosseguir. E agora sobre... A pergunta é desculpa. que se esse processo hoje para você é puramente intuitivo, a perfeito. Isabela consegue trazer isso intuitivamente, porque ela é uma pessoa criativa, né? Desenvolveu essa sensibilidade ao longo da vida, tem essa natureza. Ou não, Rafael, eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas que eu consigo estabelecer isso. Como que é hoje para vocês? Gente, hoje esse é o meu maior desafio. Por quê? Eu escolhi trazer como principal característica da minha marca essa sensibilidade. O problema é que sensibilidade ela é muito mais difícil de ser replicada e de ser delegada, né? Então, hoje eu tenho pessoas muito incríveis na minha equipe. Então, tenho 2, principalmente, que já captam muito bem junto comigo a essência. É de forma intuitiva, mas a gente vai aperfeiçoando o olhar. Mais sobre uma construção de repertório, sabe? Então, nossa, a pessoa, ela falou isso. Você já associa, assim. Então, eu acho que as 2 meninas que trabalham comigo mais frequentemente, né? Que tem mais tempo que trabalham comigo. Elas já captaram muito bem a essência disso. Então, isso é uma coisa... Mas não tem como eu falar, esse é o método. Isso não. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Em 2017, Kaique, 19, Nesse meio eu aí. conheci um senhor, chama José Martins. O José Martins, ele tá vivo até hoje, ele mora no interior de São Paulo, vez ou outra ele tá no Rio de Janeiro. É um bom convite para trazer aqui. Ele é um bom convite. Ele é super diferente. Eu falo que ele é um cientista maluco. Ele, ao longo da jornada dele, acho que ele trabalhou na Ogilvy. Ele é um senhor hoje já de 70 e poucos anos, se não me falha a memória, mas na juventude ele trabalhou na Ogilvy. Ele está por trás de vários projetos aí que foram um sucesso, Hidratante Monange, várias empresas que ele construiu esse posicionamento. Acho que ele desenhou o Globo Esporte na época, enfim, trabalhou na Globo. Sim. E ele desenvolveu uma metodologia que envolve arquétipos, física quântica, espiritualidade. Assim, é um conhecimento muito, muito fora da curva. Eu nunca vi até hoje, lendo vários livros, assim, algo assim. E é aquele cientista que construiu uma obra, um manual, mas assim, que ninguém conhece. E eu tive a oportunidade de acessar isso. E lá ele tem vários frameworks, matrizes, que ele te ajuda a abstrair esses conceitos. Então, na hora que você falou isso, me veio essa pergunta para saber se hoje você disponibiliza disso. Mas é que nem eu te falei, talvez naquele outro episódio que a gente pode marcar, a gente pode entrar nisso. E, cara, é absurdo. Porque você faz isso, o conceito vem. É como se você te desse um estímulo correto para você pensar de forma correta. E o processo criativo não ficar empírico ou dependendo de um momento também que você está criativo. Exato. Você consegue puxar a informação. E com todo mundo que a gente testa, né, Kaique e Marco, o olhar de todo mundo vai para aquele lugar. Porque, igual ele fala, é como se fosse arquetípico, já está presente no mundo da abstração, por trás das formas, o conceito, um pouco disso tudo que você falou. Interessantíssimo. Depois eu vou te mostrar. Acho que na hora que você bater o olho, você vai entender. Nossa, assim. você tá curiosa. Mas eu utilizo também uma metodologia, o prisma de Capféria, não sei se vocês já ouviram falar. Ajuda muito no mapeamento de identidade de marca. Os arquétipos de marca também. Aqueles principais, né? Sim, os 12. de Ele avançou Markle. nisso. Ele avançou nisso. Isso é bem Ele legal. foi além desses 12 principais que o marketing tradicional já conhece. Assim. Mas é aquilo, né? Tem que ter um olhar muito cuidadoso com aquela pessoa que você conversa, entender nas entrelinhas o que ela quer dizer. Então, tem esse cuidado e carinho para ouvir e para conseguir refletir isso depois na estratégia. Legal demais. Deixa Agora sim, Kaique, perdão, pode falar, que senão eu vou mudar totalmente aqui. Eu vou levar para o outro lado. Era para ir para o outro lado. Vamos ver onde você vai. Deixa eu ver. Vai lá. Não, na verdade, é porque eu acho que a Isabela até respondeu uma que eu ia fazer, que era sobre os pilares inegociáveis. Poderia se resumir nos 3 Cs, né? Sim.
Então, acho Pra que mim você já... é isso, clareza, coerência e coragem. E agora eu queria levar, assim, sair dessa parte mais criativa e tal e ir pro lado da performance, da nossa área aqui, né? Seria isso, Kaique? Aham. Então, para nós, ô Isabela, na Win, o funil de vendas é crucial, né? Por quê? Eu tenho que conseguir pegar o que está feito no brand, né? Respeitar esse manual, Sim. mas eu tenho que gerar resultado. Eu tenho que conseguir transformar isso numa infraestrutura no nossa área no digital, né? Eu conseguir criar essa jornada para que lá no final isso se resulte em faturamento, tá? E aí, igual eu te falei lá no início, a gente fica muito ligado a indicadores, a números, porque a gente consegue ler esses números e contar algumas histórias para esse empresário em reuniões, explicar para ele o porquê que está tendo certos gargalos, dificuldades, para a gente poder otimizar isso. E aí, o que eu queria saber da sua parte é como que a 5 Studios traduz a essência e o propósito do negócio, né, igual você desenvolve, e esse posicionamento de marca, mas que isso, né, de fato, entregue o resultado lá nesse funil, né, que ajude a gente que facilite a conversão, né, o fechamento de vendas, a essa performance, assim. Bom, eu acho que, eu acredito que o branding, gente, ele prepara o terreno para a venda. Ele tá ali deixando tudo muito ajustado. Quando a gente tem uma marca que ela tem o branding bem trabalhado, tem toda essa estrutura, vocês percebem que o cliente ele vai chegar com maior percepção de valor, com menos objeções, sabe? Ele tá pronto, ele tá mais pronto, ele já entende o seu produto, ele entende tudo que tá por trás, a sua experiência. E aí, na hora que você fala o preço, ele fala, ok, vale. Então, a percepção de valor é muito maior. E quando a gente tem, então, essa estrutura muito bem criada, todo o trabalho das pessoas associadas à performance, o marketing, o tráfego, flui de uma maneira muito melhor, sabe? Tem mais direção, né? Então, você vai saber como criar a melhor copy para isso. Porque você já sabe o que o cliente dá valor, você sabe qual é a essência da marca, Tom de onde a gente precisa focar. Né? Exato. Quais são os principais atributos, o que a gente precisa focar. Então, seja nessa criação de estratégias, né? Que vão performar ali. Mas também esse cliente, então, consequentemente, esse cliente ele vai chegar mais preparado, com menos objeções. Com mais consciência, com mais né? consciência do produto, do serviço. Verdade. Vê se faz sentido para você. Eu vim do esporte, né? Joguei futebol há mais de 15 anos. E eu costumo fazer analogia com os nossos clientes, ou em reuniões de apresentações e tudo mais, que o marketing, o branding, para fazer um negócio acontecer com a ajuda do digital, como se fosse uma equipe de futebol. Ter o melhor goleiro vai fazer o time ser campeão? É óbvio que não. Ajuda, fortalece, facilita, mas só ter o melhor goleiro do mundo não resolve. Então tem que ter um bom atacante, um bom meio de campo, um bom treinador. Sim. Então acho que o branding ele chega para ser mais como se o branding fosse a direção do negócio para ajudar até a A base. gente pode falar que o branding é o treinamento, né? Exato. Ele faz essa Legal. parte de... Eu nunca pensei assim. Eu sempre penso nos jogadores ali no futebol, mas é o Acho que treinamento. é o treinamento. Tá tudo fluindo, tá tudo Exato. comunicando Exatamente. muito bem um com o outro. Faz sentido. É uma E boa aí a chance de analogia. gol é maior. É uma boa analogia de preparar o terreno, preparar... É porque pensa só, Kaique, se você colocar 11 atletas lá em campo, mas ninguém foi treinado, Uma direção. Exato. Não vai dar adianta. não vai Cada dar vai bom. para um lado, né? Um Vai fala pra alemão, outro Eles fala podem inglês. tocar a bola, mas tá tocando a bola errada, sem tática nenhuma. Então, o brand realmente é o treinamento diário para chegar na partida, a coisa tá mais fluida, né? Direcionamento. Tinha um Interessante treinador meu que quando tava fazendo alguns treinamentos lá, treinamento básico de passe e tudo mais, aí acontecia os erros, né? Natural, acontece. Ele falava que um tá falando alemão, outro falando inglês, não vai se entender nunca desse jeito. Exatamente. Então- Quando tá gerando ruído em marca. Exato. Por isso que tem que ter essa comunicação de tudo bem integrado, né? Todo mundo sabendo para onde está indo, para ter a direção, né? Onde o branding tá direcionando o negócio, a marca como um todo, para todo mundo falar a mesma língua, todo mundo ficar na mesma página e conseguir os objetivos que é fazer o negócio crescer, evoluir, faturar, cumprir propósito para aquilo que ele se predispõe a fazer. Chique, interessante. Adorei. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa dessa que eu fiz, né? A primeira pergunta é como que a sua área contribui, né, para a parte da performance. Sim. Mas você já viu também algum caso em que alguma empresa focou só no brand, nessa parte do posicionamento, identidade visual, construção de marca e obteve resultado sem ter também essa infraestrutura pronta? O que você já viu por aí? Ou às vezes, ou melhor, né? Às vezes o cliente chega só pensando nisso e está esquecendo dessa parte também. Da performance, do marketing. Acho que né, tem muito esse cliente conceitual também, né? Que só quer o conceito, mas esquece que também precisa dessa
infraestrutura, Sim, né? ele pode ter resultado, né, só com o branding. Mas aí beleza, ele tem toda uma estrutura. Aí ele não quer investir tanto em performance, num tráfego. Vai ser lento, gente. Eu pergunto isso, Vai ser muito lento. né, porque eu acredito que você deve ter que ter um alinhamento de expectativa, né? Olha, nós vamos construir isso, mas vai precisar dessa parte, né? Exatamente. É a Ou equipe, então né? você aceita isso acontecer de forma muito orgânica, né? Uhum. Então, acontecer de forma muito orgânica hoje, com a quantidade de De gente, né? de gente, marcas disputando a Sofisticação atenção. desse mercado. Né? Tá todo mundo disputando a atenção, né? É. Então, não adianta ter um brand muito definido se eu não aparecer pro mundo. Eu preciso aparecer. Né? Então, beleza, eu tenho uma marca incrível, tá super bem construída, mas ninguém conhece a minha Ninguém marca. conhece. Então, não adianta. Isso acontece. Então, assim, é um andando de mão dada com o outro. Mas também, se você tem capacidade financeira de comprar alcance, né? Mas não tem um posicionamento bem definido, Exato. você também não é... Você não cria conexão, né? Não cria força de Não cria marca, força né? de Às vezes você marca. vai vender ali uma vez e pronto, não vai vender mais. Até que você se torne relevante e some no mercado. E eu acho que, até abrir um adendo, acho que foi por isso, Isabela, que o marketing de conteúdo, né, ele permitiu, talvez, agora me veio uma luz aqui, talvez o marketing de conteúdo pode ser uma possibilidade daquela pessoa que ainda não tem capacidade econômica de investir, mas dela conseguir comunicar. Alcance. Dela conseguir Comunicar alcance. esses valores, essas Sim, coisas também. intangíveis através da própria personalidade, porque às vezes, né, a empresa é muito aquilo que o fundador é, né? É. E ela às vezes consegue materializar isso na comunicação através de um vídeo, de um conteúdo, né? Porque eu falo com os meninos, né? Com o nosso olhar agora para o mercado, para os próximos 5 anos, o mercado está muito sofisticado. Né? Então não é qualquer oferta, qualquer coisa que passa hoje, né? E que nem você falou, a disputa da atenção tá uma guerra, né? Por essa atenção. E eu acredito muito na influência mesmo, né? Na reputação da marca, né? Dessa coerência do que você demonstra, mas o que você é no dia a dia. Isso foi uma das coisas que fez a gente abrir esse podcast, né, Kaique Marco? Sim. Porque a gente também tem dois atributos norte, que é honestidade, né? Verdade acima de qualquer coisa. E qual que seria o outro mesmo, que a gente sempre fala? Essa questão do suporte, né? De estar apoiando o cliente, né? A gente tenta se colocar no lugar do dono do negócio. Tipo assim, essa se o negócio fosse meu, como é que eu ia fazer? Faria. A gente tem isso como um pouco de base. Legal. E às vezes a gente deixa de fechar negócio, contratos, porque a gente não acredita que daquela forma como o empresário quer ou do jeito que ele acha que tem que ser, vai dar certo. Entendi. Legal. Porque isso fere profundamente esse valor nosso de honestidade e transparência. Porque, igual a gente fala, cara, queremos fazer negócios, queremos faturar mais, vender mais, mas a gente quer pôr a nossa cabeça tranquila no travesseiro, né? E isso se tornou um diferencial nosso. Sim. Porque a gente olha... A gente pode colocar isso como atributo de posicionamento, né? Porque a gente... Depois nós observando o vamos querer mercado, trocar figurinhas sobre isso. Mas porque observando esse mercado, a gente vê muito isso também. Muita falta de transparência, muito querer Cara, só só quer vender com e não importa. promessas inimagináveis. Extravagantes, né? Uhum. E aí eu falei isso com os meninos. Falei, cara, beleza, a gente tem isso aqui. Todo cliente que trabalha com a gente percebe isso, elogia. Os depoimentos são sempre os mesmos. Pô, velho, vocês são muito diferentes, vale a pena estar com vocês e tal. Só que a gente não tinha esse alcance, essa visualização como grandes empresas têm. Aí não adianta, né? Aí eu falei com os caras, nós somos bons. Ah, não, e sabe o que acontece, Isabela? Às vezes eu falo assim com o cliente em várias reuniões, olha, faz isso, faz aquilo. Ele não faz. Pode fazer, confia, vai dar certo, não faz. Aí, quando ele vê, tipo, um grande expert que tem na internet falando a mesma coisa, Joel J, aí Caio ele vai, Carneiro. eu vi isso, Lidera. vou fazer. Aí eu falei, cara, tá vendo? A questão não é saber ou não saber, ter o conhecimento. É a percepção de autoridade. Percepção de E autoridade. a gente falou, cara, o que a gente pode fazer para isso? E esse podcast nasce disso. Para que as pessoas possam conhecer um pouco, claro, dos convidados, vocês são as estrelas aqui, mas também a gente conseguir transmitir um pouco dessa nossa visão, nossa Expertise. mentalidade, dos nossos valores. Legal. Né? Mostrar que sim, é all-in nos negócios, mas tem outras coisas aí. Sim. Né? Então, começar a caminhar. eu lembrei disso, achei isso interessante na hora que você falou dos atributos, né? E fiquei com isso na cabeça. Legal demais. A gente precisa começar a caminhar pro final aqui. O Marco quer trazer um ponto ali de uma... A gente está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar um assunto que está muito em alta ultimamente, né? Que é a inteligência artificial. Hoje todo mundo gosta de conversar com o chat GPT, Gemini ali. Eu tenho uma pergunta muito boa para você. Com esse avanço da IA, qual que você acha que vai ser o impacto no seu mercado de pessoas que podem ir lá no chat GPT e perguntar ao GPT, monte um branding, um posicionamento de marca para mim, parará, pororô.
qual que você acha que vai ser o impacto no seu mercado a respeito disso? E se hoje a IA já te ajuda também nos seus Perfeito. processos internos? Nossa, ajuda demais, gente. Olha, as pessoas às vezes perguntam e falam, você tá com medo de IA? E eu falo, cara, de jeito nenhum, é maravilhoso. Eu não sinto que o mercado, ele tá ameaçado por IA, o meu mercado, da forma como eu faço. Porque IA, gente, é o seguinte, ela não tem sentimentos. Exato. Ela não tem repertório no sentido de conexões que só os humanos ali às vezes conseguem fazer com as nossas vivências. Ela precisa de dados, né? Eu acho que a parte mais importante do meu trabalho não é colocar ali no papel, não é preencher a questão de método, porque isso ela pode fazer, ela me ajuda muito, inclusive. Mas a parte mais importante do meu trabalho é captar a essência daquela pessoa. Entender através da conversa com ela. Tem que ter tato, né? Aspectos, tem que ter o tato Ter o tato ali. humano. Sensibilidade. A né? sensibilidade. Então, eu preciso, ela me ajuda, mas eu preciso informar os dados para elas. Eu preciso passar da melhor maneira os dados. Eu preciso captar esses dados da melhor maneira. Então, ela me ajuda em muitos processos. Ela é muito legal quanto a isso. Mas a IA, ela não consegue também fazer as conexões da forma como eu faço. Aquelas, tô me achando, né? Não, mas Mas é quando você isso. fala isso, eu entendo perfeitamente. Por mais que você dê um prompt muito ajustado, né? Você sabe que tem um elemento ali que é humano mesmo, né? Exato. E para mim, o grande diferencial agora no futuro vai ser esse, porque acaba que muitas das minhas construções, a IA vai me ajudar, a internet vai me ajudar, vai me ajudar a criar conexão, mas às vezes eu entendo uma particularidade do cliente, eu crio uma forma, alguma coisa para ele, a partir de uma experiência que eu tive, a partir de uma viagem que eu fiz. Por isso que eu falo que, para mim, a minha melhor fonte de conhecimento hoje são viagens. Aí, Porque você está atento a tudo que está acontecendo. Então, eu cheguei numa cidade Experiências. nova. Estendeu o podcast agora. Vamos falar de viagens agora, mudou o assunto. Então, eu chego numa cidade nova, eu tô muito atenta e eu tô observando todos os aspectos ali, porque tudo me deixa curiosa. E aí, eu falei esses dias num vídeo que eu fiz, que às vezes vai ser a fachada de uma casa que eu vi, a forma dela vai me inspirar num desenho para uma logo. Por que não? Eu te entendo perfeitamente que isso já me ajudou também em alguns processos. né? Isso a IA não pode fazer. Não pode. Viver Com as certeza. coisas que eu vivo, ela não vai viver. E fazer as Exatamente. conexões da forma que eu faço, consequentemente, ela não vai fazer. Então, eu acho que ela acelerou muito os meus processos. Parte de processo, indiscutível, Bem né? discutível, operação, né? Agora, o Mas repertório, né? o repertório, essa questão de dados e repertório, isso é comigo, né? Isso Legal demais. ela não Bom, substitui. Eu acho que para diversas áreas podem tomar isso como exemplo, assim, né? Não, na nossa também, mesma coisa. Eu acho que muita coisa vai mudar, né? Muitas profissões vão acabar mesmo, mas profissões que são completamente operação, sabe? Que são passo a passo. Agora, o nosso trabalho, que é muito estratégico, muito mentalidade, repertório, vivência, isso, eu acho que a IA, ela só fortalece a gente, porque ela acelera nosso processo e faz a gente focar, sair às vezes um pouco da operação e focar mais no humano e no estratégico. Exatamente. Eu De acordo. Eu tenho um conceito internalizado que marketing, branding, vendas é sobre pessoas, né? E ter autoconhecimento facilita muito para que as coisas aconteçam, que tem um ser humano do outro lado, que tem suas próprias emoções, eu posso tentar gerar e despertar certo tipo de emoções, eu preciso ter conhecimento sobre o ser humano do outro lado, acho que isso facilita muito no final das contas. Exatamente. Tem duas em uma para poder fazer aqui para você aqui, ó. A primeira, se pudesse dar uma dica, um conselho para um empresário que está um pouco perdido, sentindo um pouco destabilizado, como é que eu tenho uma marca forte? O que é que eu faço para construir? Tem algum conselho que você poderia dar? Contratar 5? É um bom conselho. É um bom conselho. Ó, eu acho Eu recomendo, que... eu super recomendo. Eu acho que é voltar para dentro, entender o porquê dele ter criado isso. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É um autoconhecimento, não tem jeito. Gente, para a vida, para desafio na vida e para desafio nos negócios, Chega né? nisso. Show. Então, a gente sempre vai chegar nisso. Cara, é parar e entender por que eu tô criando, o que eu entrego de único, o que meus clientes entendem como de mais valoroso naquilo que eu faço, né? Qual que é o meu diferencial e as soluções que eu entrego. Então, acho que é muito sobre esse ponto. E contratar 5 também. E contratar assim. Muito Eu, só um rapidinho, Kaique. O Kaique é o chefe aqui, tá, pessoal? Ele controla a gente aqui. Eu sempre falo isso com o Kaique, né? Porque igual o Marco é o nosso viajante aqui, é o que mais compra essa referência através de viagens.
Mas eu, Kaique, a gente é mais caseiro, mas a gente compra muita referência através da leitura de livros assim mais variados possíveis. Espiritualidade, filosofia, história, Isso é bem legal também. tudo. Então, assim, quando a gente chega nas reuniões, a gente tem essa sensibilidade, esse cuidado com o ser humano que está do outro lado. E até mesmo em momentos de conflito, né, a gente consegue mediar isso muito bem por causa desse repertório. E quando a gente compara com outras pessoas assim, que a gente vai vivendo, né, o mercado, vai conhecendo outros parceiros, a gente vê como que, tipo assim, as pessoas têm algumas dificuldades por causa disso, dessa falta de repertório, né? Sim. Então, em última palavra, o repertório, né, sempre vai trazer essa qualidade, né, essa diferenciação no seu trabalho, né, no seu olhar, no seu toque. Vai te ajudar a criar conexões muito únicas ali, criar algo. E eu quero fazer com a Isabela porque eu gosto da Isabela, é tipo assim, né? A Isabela me entende. Aham. Eu vi aquela cliente de São Paulo, ela falar assim, não, eu quero a Isabela participar dessa reunião porque eu preciso dela, né? Sim. Porque eu falei, cara, é muito além, né? Isabela, a segunda que eu queria fazer pra ti aqui é sobre... Tem alguém que você gostaria que fosse entrevistado por nós? Alguém que você gostaria de trazer aqui ou participar junto? Pode ser um cliente, pode ser alguém que tem uma história legal. Um empresário. Um né? empresário. Gente, acho que eu posso dar uma listinha. Mas olha, a Ana Franco, ela é consultora de negócios, ela trabalha muito com moda, inclusive, consultoria de negócios para moda. E ela me ajudou muito com essa parte de processos, entender o negócio em si, pegada mais financeira, organizacional. Então, isso, acho que a Ana é um exemplo maravilhoso. Ana Vou Franco. marcar o arroba dela aí pro pessoal depois Vou comentar marcar. pra ela vir aqui. Mas, assim, tem uma listinha para vocês depois, tá? Legal, legal. Perfeito. Querer. Ô, Isabela, já estouramos ali o tempo praticamente. Onde que as pessoas podem encontrar a 5 Estúdio, a Isabela? Quero conhecer mais sobre ela, o que ela tem para nos entregar. Onde é que pode te encontrar? Quero te seguir, quero ver suas referências no Instagram. Vamos lá. O Instagram da 5 Estúdios é 5 Estúdios _. Mas vocês podem ver o nosso site também, que tem um portfólio, 5estúdios.com.br. E o meu, que é Isabela Poeiras, com S, 2 L's, Poeiras. É bem diferente, né, gente? Show. Olha, sabe aquela pesquisa que eles, um tempo atrás, no Instagram? Quantas pessoas de tal sobrenome? No Brasil, são 80. Só minha família é muito próxima. Se você conhece um Poeiras, eu Poeiras, também 80 conheço. Poeiras no Brasil? São 80 É pessoas. familiar, são 80 então. pessoas no Brasil. Caraca, que legal. Sim, é mais em Portugal. E, no meu Instagram pessoal, eu estou começando a trabalhar mais essa questão de marca pessoal, né? Até foi um caminho que eu resolvi começar a investir agora. Mas, por enquanto, é basicamente viagens. Então, Legal. Não, mas isso é legal porque é igual a gente falou, né? Igual a gente tem você, né? Essa referência de pessoa, né? De ser humano, mas também de profissional. Então, você imagina quantas pessoas na internet gostariam de te conhecer, né? Então, a gente teve esse clique, né, Kaique Marco? Eu falei, cara, não tem jeito. Marketing de conteúdo é o caminho, assim. Claro, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje, mas apareça lá, fala mais, conta pra gente, sim, né? Que pode deixar. é sempre bom, né, Marco? Exatamente. Isabela, a gente queria te agradecer pela participação. A conversa foi muito produtiva. Acredito que quem está assistindo a gente também gostou bastante. Agradecer também, né? Ao Rafael, ao Kaique. Bora pra próxima aí. Muito E é obrigada, isso aí. gente. Eu adorei participar e eu acho que a gente temos muito negócios a fazer juntos. Então, essa parceria vai ser muito produtiva daqui para frente também. Eu acredito nisso. Com certeza. Legal, E Isabela. você que está em casa, vai aparecer na tela aí e você fica com o próximo episódio.